Receber a todos os senhores aqui presentes no salão. É com grande alegria também que cumprimentamos a todos os companheiros que nos ouvem pelas ondas da Rede Boa Nova de Rádio e também a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião pública que se inicia agora. Essa reunião pública que vai nos trazer novos conhecimentos sobre os temas que a doutrina espírita nos coloca. Essa reunião que, durante a palestra, os amigos espirituais vão envolvendo a cada um de nós nesse clima de paz, de tranquilidade, aplicando passes, aplicando energias renovadoras em cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade. E então, para estarmos ainda mais conectados neste clima amoroso, nós vamos fazendo uma prece. Eu vou pedindo a todos os senhores, aqueles que desejarem, podem fechar os seus olhos, mentalizando a figura do Mestre Jesus. E assim, irmanados em um único pensamento, vamos agradecendo a Deus. Deus de bondade, Pai de infinito amor, somos gratos por mais este momento em que nos unimos no propósito de nos melhorarmos, pedindo que nesta noite possamos assimilar os conhecimentos e assim nos melhorarmos e assim possamos evoluir. Deus de bondade, permita que nestes instantes em que estaremos reunidos nesta noite, possamos assimilar todo o conhecimento necessário para a nossa evolução e receber tudo aquilo que viemos aqui buscar. Que assim seja, graças a Deus. O tema da nossa palestra de hoje será atendimento coletivo, baseado no livro Nas Fronteiras da Loucura, capítulo 22, escrito por Divaldo Pereira Franco, através de Manuel Filomeno de Miranda. E quem vai falar para nós será o nosso companheiro Robson, a quem nós vamos envolvendo em vibrações de muita paz e desejando a ele uma boa palestra. Seja feliz, Robson. Caríssimos companheiros, companheiras aqui presentes, que a paz do Mestre Jesus nos envolva como sempre. Nos próximos momentos, nós vamos aproveitar a felicidade que nos é possível. A felicidade que nos é possível porque nós podemos ter a certeza de que estaremos envolvidos junto com os bons companheiros espirituais. Costumeiramente, por sermos espíritos imperfeitos, na maior parte das vezes não conseguimos esse ajuntamento de valores mentais. Queria lembrar a todos, encarnados e desencarnados aqui presentes, nesse hospital, nessa escola de amor, que o Exército de Jesus está aqui. Saboreie esse instante. Permita, abra seus sensores. Tenha vontade de estar junto do bem. Para você que está nas redes sociais e conhece o nosso centro, pense mentalmente que você está aqui e aqui você estará. Se você não conhece, pense no Mestre Jesus e a razão dos nossos pensamentos nos unirá. O bem é assim. Quando nós estamos mediante a nossa vontade dizendo dentro de nós, sim, eu quero, nós estamos conectados com o bem. Jesus assim quer. Aproveite esse instante o máximo possível. Remédios fluídicos são colocados em nós. Tratamentos profundos, nossas necessidades mais íntimas são assistidas. Aquela que nós sabemos que as temos, que precisamos de muita ajuda e muito auxílio, e aquela que nós temos e que nós sabemos que as temos. Essa nós precisamos de mais auxílio ainda. Aproveite esse instante de amor
O Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, existe há 75 anos. Nós passamos por diversas dificuldades e estamos aqui porque o administrador espiritual do centro assim quer. Jesus nos permite estar aqui, aprendendo, evoluindo. Coloque dentro da sua mente com força e com fé que nós estamos nesse instante perto dos bons. Como nosso companheiro disse, hoje nós vamos falar sobre atendimentos em zonas umbralinas. E é tão importante para nós aprendermos sobre isso, exatamente porque isso fez muitas e muitas vezes parte da nossa vida. Nós somos oriundos de várias regiões umbralinas. E quando o Espiritismo nos coloca textos esclarecedores como o de hoje, é exatamente para que nós tenhamos a cada instante consciência do sistema que nos envolve. Muitos de nós, ao ler como é constituída regiões umbralinas, muitos de nós se assustam. Se sente horrorizado, sente um temor, mas a aquisição de conhecimento não é para aguçar o medo, e sim o interesse do aprendizado, para que um dia nós não façamos mais parte ou tenhamos necessidade de estarmos em lugares como esses. Extremamente importante que nós tenhamos dentro de nós que a aquisição de informação nos dá a condição da busca da melhoria para não necessitarmos de tratamentos tão delicados como esse. E por que eu chamo de tratamentos diversas regiões umbralinas? Porque nós precisamos ficar em algum lugar quando os nossos pensamentos não geram recursos para estarmos em lugares mais confortáveis. Então, o interessante do texto é que ele fala do pronto-socorrismo. Do mesmo jeito que existe um sofrimento avassalador, difícil de ser narrado, inclusive, verdadeiro ranger de dentes, como nos ensinou Jesus no Evangelho há mais ou menos 2024 anos passados. Não é algo que é novidade para nós. Nós somos encarcerados na matéria hoje. Alguns não são. Aqui é um pronto-socorro, existem diversos espíritos em tratamento, como nós estamos hoje assistindo a palestra e recebendo as nossas melhorias para as nossas necessidades. Mas é interessante entendermos regiões umbralinas. Porque as narrativas colocam seres, espíritos, em condições de necessidades, alto teor de ignorância, falta de conhecimento, que viveu vidas inadequadas, sugestões de gozos momentâneos gigantescos e depois necessidade de viver na extrema agonia. E aí a narrativa é de verdadeiras regiões pantanosas. Espíritos enrolados no pântano. Espíritos em regiões extremamente escuras. Espíritos em regiões onde tem ondas magnéticas negativas de extrema intensidade. E aí você diria assim: quem colocou eles lá? Melhor ainda, quem bolou aquela região nebulosa de necessidades, de coisas horrorentas? Imagine-se vivendo no lamaçal constante, no desconforto que aquilo dá. Quem montou aquela região?
Foi colocado lá os espíritos para sofrer lá? Por quê? Eu diria que toda a região umbralina é a reunião psíquica de espíritos que vivem mentalmente com pensamentos desqualificados. Pensamentos desqualificados é pensamentos em diversos níveis de maldade. O que gera o pântano, o lamaçal, os odores desagradáveis narrados carinhosamente pelos espíritos, o que leva as ondas magnéticas pesadas que envolve esses espíritos é a reunião vibratória ocasionada pelos pensamentos malignos dos próprios habitantes dessa região. Quem criou essa condição nevasta, essa condição difícil de ser aturada, são exatamente os habitantes daquele lugar. Quem são esses habitantes? Somos nós, como quando queremos escolher propostas de vidas que tiram de nós a oportunidade reencarnatória. Quando é que nós começamos a montar condições para viver num mundo desconfortáveis como os diversos que são narrados na nossa querida doutrina? Quando nós estamos nas atividades do nosso dia a dia, com a proposta reencarnatória, e imediatamente nós escolhemos as piores para se viver. É exatamente quando nós estamos diante dessa condição, quando nós estamos diante dessa proposta negativa, e que nós escolhemos viver escolhas que não são desagradáveis no nosso futuro. Nós começamos a construir mentalmente a condição de habitarmos esses mundos desagradáveis. Somos nós, no presente, que estamos organizando a estratégia do nosso futuro, inadequado e desconfortável. Portanto, quando nós desencarnamos, que ouvimos espíritos que são atraídos para essa região, não há vítimas. Não são vítimas. É o resultado das nossas escolhas quando nós estamos encarnados, recebendo uma proposta para melhorar a nossa vida espiritual ou angariarmos uma condição de uma proposta de vida que no futuro nos seja mais confortáveis, nós escolhemos e optamos pelo inverso. Vícios, medos, raivas, ódios. Quando nós estamos diante dessa falta de estrutura mental, no instante do cárcere da matéria, nós estamos nos matriculando a habitar mundos desconfortáveis. É a justiça de Deus, nosso Pai, nosso Criador. É exatamente o lugar aonde nós ficamos quando nós estamos escolhendo o método de vida para continuarmos a nossa proposta futurista. É quando nós estamos diante do nosso presente, escolhendo qual será o nosso futuro. Consegue entender isso? Então, quando nós encontramos espíritos em condições desconfortáveis, em condições desfavoráveis, vivendo mundos malignos, são exatamente as escolhas que nós fazemos hoje. Não é vítima. Ninguém coloca
a gente lá. Nós somos atraídos de acordo com a nossa capacidade vibratória das nossas escolhas. Portanto, nesse instante, pergunta do travesseiro: como está a sua perspectiva de futuro? O que é você? Como pai, como mãe, como filho, como filha, como irmão, como irmã, marido, esposa, nos cargos do ser que nos treinam todo dia. Como patrão, como empregado, como amigo, como amiga, como vizinho, como vizinha, como marido, como esposa, como sogra, como sogro. O que é você? Qual é a sua perspectiva futurista? Quando desencarnar, haverá condições de morar em mundos mais confortáveis? Quando desencarnar, haverá condições de morar em mundos desconfortáveis? Pense a respeito. Analise os fatos. Encontre-se mediante a sua história. Pense no que você está pensando. Caso contrário, os resultados serão ou trágicos ou melhorados. Mas ninguém pega na mão de ninguém e fala: você vai para o umbral, ou você vai para lugares mais confortáveis. Ninguém pega na sua mão e faz isso. A justiça de Deus é plena. Nós somos conquistadores de uma trajetória de vida melhor ou não, mediante as escolhas de hoje. Do mesmo jeito que existem lugares confortáveis, hoje nós estamos falando dos lugares desconfortáveis. Então, as zonas umbralinas, elas são montadas por nós mesmos na reunião dos nossos pensamentos desqualificados. Na falta de vigília, na falta de se orientar melhor. Perceba a frase: na falta de se orientar melhor. É nós que orientamos a nós mesmos. É a visão, a necessidade da visão, da origem do seu pensamento. Para que a cada instante nos tornemos melhor do que nós mesmos. Sejamos a cada momento buscadores da nossa felicidade. Caso contrário, a infelicidade é uma certeza em nossa vida. Estamos encarcerados na matéria. Não precisamos perguntar para ninguém se nós somos ou não espíritos sofredores, se nós viemos ou não de mundos desconfortáveis. Nós estamos encarcerados. Então a necessidade é plena. Nós estamos reunidos na família que precisamos, no endereço que necessitamos, com as conquistas que podemos ter para que erremos menos. Pense a respeito. Valorize a ocorrência estar reencarnado. Estar reencarnado é um caminho para a luz. Qualquer estágio de melhoria mental nos proporciona conforto no nosso futuro. E o nosso futuro, que ninguém se esqueça, nós somos imortais. Portanto, morando em mundos mais confortáveis, vamos viver eternidades nele. Vivendo em mundos desconfortáveis, vamos viver até onde nós aguentamos. E é aí que eu quero chegar. Do mesmo jeito que existe alto índice de necessidade na espiritualidade. Por espíritos que escolheram o vício, por espíritos que escolheram o horror da vida, o medo, a ignorância, por espíritos que são preguiçosos em lutar para ser melhor. Do mesmo jeito que existe o alto índice de necessidade, existe o pronto-socorrismo. É a justiça divina. Os mensageiros de Jesus. Os pronto-socorristas do exército de Jesus, que a todo tempo estão atentos nessas regiões desqualificadas, em busca do cansaço de viver na tragédia do resultado do mal. O mal em nós
é momentâneo. O que Jesus luta a cada instante da nossa vida é que nós deixemos esse instante momentâneo o mais rápido possível. E conta-nos formas de resgates coletivas, equipamentos especializados, que são muitas vezes reguladores ou registradores da capacidade mental. Redes que são jogadas nesse lamaçal em que muitos espíritos estão, alguns ainda em situação mental desfavorável, querendo enganar muitos pronto-socorristas, mas quando tocam nos equipamentos de extrema evolução, essas redes que são fortes, mais sensíveis, quando o pensamento ele não é adequado, mesmo que esses espíritos peguem nessa rede para serem puxados, tirados desse lamaçal, ela se desfaz, fazendo com que eles voltem ao lugar inicial, onde muitos gritam, urram, xingam, atiram tudo que existe pela frente nos benfeitores. Quando existe verdadeiro arrependimento, há o resgate coletivo desses que são colocados em macas para serem levados às clínicas de Jesus. Isso acontece cotidianamente, o tempo inteiro. É a justiça divina. Quando nós estamos cansados de estarmos nessa condição de sofrimento permanente ocasionados por nós mesmos e começa a haver transformação mental, cansaço de sofrer, querer uma oportunidade melhor, o pronto-socorrismo acontece. E a espiritualidade bondosa no ensino de hoje nos coloca a condição de ensino nos diversos comportamentos de escolhas sociais que nós temos. Fala de um pai de família que levou a sua família para aproveitar uma festa de rua. Eu vou permitir não falar o nome da festa para não aguçar horror e nem raiva em quem gosta de festas de rua, das que existem na nossa sociedade. Então, o que seria um passeio natural, acabou se virando um drama familiar. Por quê? Porque ao levar a família, a esposa e filhas, se depararam com comportamentos de outros, nos diversos comportamentos existentes, espalhados, porque somos espíritos imperfeitos. Quanto mais reunidos, nós, principalmente em festas de numerosas pessoas, maior a possibilidade do ajuntamento de pensamentos desqualificados que acabam aguçando. Quem é mais violento passa a ser violento, vê uma oportunidade. Quem é mal educado vê uma oportunidade de ser. E estamos à mercê dessa condição. Essa família, então, dois seres, dois indivíduos malignos, um armado, começou a mexer com as filhas e a esposa, sem se preocupar com a presença do companheiro, e começou a mexer com a esposa e os filhos. O momento em que aquela condição não parava, ato natural de espíritos imperfeitos que nós somos, ele tendo aquilo na condição do karma dele, qual era a condição dele? A condição de um dia haver o desencarne por uma forma violenta. É muito interessante ser entendido isso. Ele não saiu com a família
para ser assassinado. Ele tinha dentro da concepção vibratória dele ocorrências do passado, possibilidade de um desencarne de forma violenta. Esse desencarne poderia ser de diversas formas em épocas diferentes. Aconteceu aquele momento e ao tentar defender a família, um espírito se atracou com ele, brigando com ele, e outro o esfaqueou aonde ele veio atingir o óbito. A espiritualidade ainda nos ensina, no ensinamento de hoje, que muitas vezes é melhor a gente ficar calado para não aguçar o outro aquilo que ele veio buscar, a condição de brigar, a condição de xingar, a condição de conviver com o que ele está acostumado, violência. Tem muitos de nós que vivem muito bem dentro da sua condição mental com a violência. E ao se encontrar isso, havendo essa possibilidade dessa condição de desencarne, ele chega no mundo espiritual extremamente estressado, nervoso, descompensado, entendendo o que aconteceu, numa condição desagradável espiritualmente e com uma condição mental de se ter o pronto-socorrismo, aonde a espiritualidade o socorre de maneira extrema e vai tratando dele para que ele mentalmente entenda que está fora do corpo físico e aquele ferimento na barriga, que a facada foi na barriga, ao que fez ele atingir o óbito, ele não estava mais com o corpo físico, mas por falta de informação, a dificuldade se existia ainda no atendimento. Mas ele estava em pleno tratamento, já assim, logo que desencarnou. Então, o que era um passeio de uma família que vivia contente e feliz, passou a ser uma trajetória de angústias, nova etapa de exercício, que existe na necessidade de muitos nós, pelas condições de exercícios que necessitamos para a nossa encarnação. Muitos dos nossos familiares desencarnam de forma violenta. Pode ser através de um acidente, pode ser através de um homicídio, pode ser através de um mal súbito ocorrido por um desgaste físico excessivo. Essas festas de ruas levam muitos à exaustão, desgaste extremo do corpo físico. Enfim, a espiritualidade, então, narrando e nos ensinando que nós estamos envoltos da nossa necessidade, que são diversas necessidades que são, para muitos, resgate, para muitos, restauração, para muitos, experiência, para muitos, a cada instante, um exercício a cuidar, porque existem muitos dos nossos familiares que se acidentam, necessitam de cuidados, então nós temos o ente querido que está passando pelo exercício da doença ou da necessidade da ajuda de outro e os que estão ao seu redor na necessidade de cuidar. Então, quando nós falamos do leque de restauração espiritual que nós precisamos, o índice é grande. As probabilidades são grandes. Nós somos oriundos de diversos tipos de necessidades. E hoje a narrativa do conjunto de como é montado o umbral é para estudo. Eu, inclusive, faço o convite a todos ler, estudar e se aprofundar nas zonas de sofrimento e entender a montagem dessas zonas de sofrimento. Porque quanto mais aptos nós estivermos
sabedores da construção desses lugares desfavoráveis, nós não vamos querer participar disso. Nós vamos encontrar motivos e trajetórias para a nossa melhoria íntima. Nós vamos querer distanciamento desses projetos malignos que nós mesmos construímos. Não é fácil adquirir a condição do bem-estar mental. Por que não é fácil? Porque nós somos malignos em diversos graus de maldade há centenas de anos. Nós somos extremamente habilidosos em captar o desequilíbrio e muitas vezes ficar nele. Através da falta de entendimento de que o nosso próximo é tão imperfeito quanto nós. Através de não compreendermos as falhas, então, dos nossos companheiros. E os companheiros que a gente fala é sempre do exercício do ser, daqueles que estão perto de nós. Na própria montagem da família. O que é a montagem da família? Um pouco do meu pai eu tenho no meu pensamento. O jeito que ele pensa, eu penso. O jeito que a minha mãe pensa, o jeito que a minha irmã pensa, que o meu irmão, que a minha esposa, que o meu marido, que o meu filho, que a minha filha, que o meu sogro, que a minha sogra, que o meu avô, que a minha avó. Essa montagem é porque quando nós somos semelhantes no modo de pensar, é para errar menos. Quando nós conseguimos, então, entender, não sentir raiva, não sentir ódio, quando nós conseguimos entender por que da necessidade de eu me restaurar a cada momento. E Jesus carinhosamente, bem sutilmente, não tinha condição de falar isso para nós há 2024 anos, porque nós éramos muito brutos e mais ignorantes do que nós somos hoje. Então ele disse única e exclusivamente, há muitas moradas na casa do Pai. Companheiro, companheira, estudantes que nós somos, qual é a que você quer morar? Na confortável ou na desconfortável? Quem é aqui que pode dizer com autenticidade, estando bem, na plenitude dos seus pensamentos, eu posso desencarnar e ir para um umbral, eu não me importo. Todo mundo quer desencarnar e ir para mundos confortáveis, de preferência perto de Jesus, de preferência perto dos bons companheiros espirituais. Viver uma sugestão e uma proposta de amor constante, permanente, de amizade, de solidariedade, de compreensão. Ninguém quer viver na lama. Ninguém quer viver em condições vibratórias aonde é ensurdecedor a lastimação e o ajuntamento disso com seres que não compreendem por que estão ali. Que não querem aceitar o bem muitas vezes. Que são favoráveis a prejuízos individuais, a prejuízos íntimos na falta de amor, na falta do bem-estar, na falta de compreender que a única coisa que Jesus nos pede a todo tempo, ame a teu próximo, ame a teu inimigo, quer dizer, exalte o teu pensamento no bem, o máximo de tempo possível. Pensa nisso com muito carinho. Pense em tudo isso com muito amor. Valorize a sua encarnação. Os exercícios que existem dos nossos cargos do ser, dos nossos parentes, é para nos qualificar. Não é para fazer a gente sofrer. Entenda o projeto reencarnatório a qual você está envolvido. Seus parentes difíceis, seus problemas financeiros, seus problemas trabalhistas, seus problemas afetivos. Compreenda que é um treinamento para o aprimoramento. Dificuldades é para serem
resolvidas de maneira estratégica, e a cada instante que eu elaboro um procedimento confortável e elimino um problema em mim, logo aparece outro, para que eu me qualifique o máximo possível para viver a eternidade. Abrace com amor a causa reencarnatória. Não fique distraído. Entenda-se. Projete-se no bem. Pensa com muito carinho nisso. Jesus valoriza a gente demais. Muito mesmo. A espiritualidade narra no tema de hoje o quanto os espíritos amigos, os mensageiros de Jesus, os pronto-socorristas do exército de Jesus sofrem de ver a gente sofrer. Procure uma trajetória de vida melhor. Muito bem. Então, nós temos agora a oportunidade que os senhores da plateia possam participar da nossa reunião pública através de perguntas. Então, quem quiser fazer uma pergunta sobre o tema proposto para o estudo de hoje, eu peço que levante a mão, que o nosso companheiro chegará com o microfone. Ficam todos convidados a participar. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Pode fazer Ali, tremendo, Marcos. pode fazer gaguejando, mas façam. Temos uma pergunta chegando. Que bom. Pode falar. Bom dia. Boa noite. Tem pessoas que fazem o mal o tempo todo. O tempo todo. Parece que nasceram para fazer o mal. Aí você fez um comentário. Ninguém quer ficar no umbral. Mas tem pessoas que sabem que vão ficar no umbral. Ou deveriam saber. Mas são pessoas assim que têm conhecimento, né? Eu digo, por exemplo, políticos, pessoas que têm uma grande importância na humanidade, elas sabem, mas elas ficam lá fazendo mal. Eu me pergunto, por que elas continuam fazendo? Pela falta de amadurecimento em sentir-se. A ação maldosa faz na gente efeitos danosos. Nós precisamos nos preocupar com isso. Cada um tem seu tempo. São escolhas. A partir do instante que você faz e que você não se importa com o que está sentindo, automaticamente você está vivendo de uma maneira distraída. Você está distraído. Não compreendeu a razão reencarnatória. Então, continua a vivenciar o mal. É essa a questão. O que é que nós precisamos fazer para esses que estão mais endurecidos ou distraídos? Orar por eles. Tentar ajudar da maneira que nos é possível, com orações, com carinho, com compreensão que cada um tem o seu momento. E a cada instante que a gente faz isso, nos melhoramos por dentro. É isso. Só nos resta agradecer a presença de todos os senhores aqui no nosso salão, agradecer a presença dos nossos ouvintes que acompanharam a nossa reunião pela Rede Boa Nova de Rádio e também a todos os senhores que nos acompanham pela rede social. Uma boa noite a todos, que o Mestre Jesus esteja sempre presente em seus corações. Que assim seja.